Me deu vontade de falar um pouco sobre beleza, diante do acontecimento da morte da Birkins, né, que era uma atriz, modelo na França. Ela representou muito a questão da mulher inteligente, da mulher bela, influenciou o mundo todo com a sexualidade, sensualidade dela. É, então a ideia é falar um pouco sobre beleza no Brasil, né? E não só a mulher bela de aparência, como de inteligência, né? Porque as duas coisas têm que estar aliadas, não adianta. A França tem essa característica de colocar a mulher num pedestal de um diferencial, talvez o lugar que mais saiba valorizar as mulheres. É a Revolução Francesa, teve isso de pegar um caminho da valorização da mulher. Elas tomaram a frente. Eu até fui repreendido numa escola porque eu coloquei um quadro que aparece uma mulher, um quadro lá da Revolução Francesa, aparece uma mulher que tem os peitos para fora assim, e eu dei uma aula falando das mulheres e mostrei essa imagem no livro didático. Nossa, a diretora achou, fez eu ter uma reunião em cima. Achou esquisito isso, né? A mulher, ela tem uma beleza e ela é a responsável por uma criação na natureza. Ela deveria ser sagrada, coisas do tipo. Existem as mulheres, as misses, né? As mulheres modelos. É tudo uma questão de olhar, de como você enxerga isso. De certa forma é religioso essa tendência de olhar a mulher por esse aspecto mais de um patamar de beleza. Vem do Platão, que tinha o mundo das ideias, o mundo do paraíso. O mundo do paraíso que está na Bíblia, que no cristão é de Platão, a influência de Platão, que era de antes da Bíblia e tal. Então a ideia de um mundo perfeito, né? A mulher sendo a perfeita, lá nos 15 anos isso acontece mesmo, né? Porque ela é a flor, a natureza, e tem que aparecer mesmo. E tem as misas, né? As misas estão dentro dessa linha e pensando mais por um lado filosófico da representação. Elas estão representando esse mundo ideal, porque a gente sabe que o ser humano não é perfeito. A gente é condicionado ao fisiológico do corpo. Então a gente se assemelha um ao outro nessa condição de corpo físico, né? Então mas é interessante porque passa esse ganho de imagem que vem lá do Platão, dos gregos, né, do mundo ideal. É muito interessante você olhar a beleza, e não tem como fugir disso. O Platão estava totalmente correto nessa linha. Só que a gente está no contemporâneo, e o contemporâneo exige hoje que você tenha a mentalidade, a cabeça, você seja produtivo, né? Não dá para ficar só num pedestal. Então a ideia é essa, não é só as mulheres de beleza, tem as mulheres, hoje o Ocidente desvaloriza muito. É uma questão religiosa também, desvalorizar as mulheres. Lá os gregos também desvalorizavam lá no humanismo,
na filosofia, no início, mas só que tem uma coisa, por trás daqueles gregos, por exemplo, Sócrates. O Sócrates teve uma companheira que era filósofa, a Diotima de Mantineia, é uma coisa assim o nome dela. Ela que ensinou o Sócrates, ela que ensinou a filosofia para Sócrates. Em grego também teve a Aspásia. Aspásia era a mulher do Péricles. E o Péricles é aquela coisa da democracia que a gente fala muito hoje, né? Então a democracia está muito baseado em cima do que Aspásia, filósofa, né? Passou para o Péricles. Bom, então essas coisas, né, desses lances que acontecem, que existe um preconceito com as mulheres, que aqui no Brasil é muito forte, né, e preconceito de mulher para mulher. Por exemplo, o fato de colocar a Dilma que hoje é o ápice, da mulher, que conseguiu um grande feito, né, de ela ser presidente de um banco lá na China, ganha 290 mil, ela ganha mais do que todos os políticos. Ela tá, então é um feito, né? Então, mas muita gente desvaloriza, tenta colocar ela para baixo. Não, acho que não é o caminho, né? A gente tem que valorizar o que elas construíram, tá? Bom, as mulheres sempre tiveram essa capacidade de romper, porque existiu um período no Brasil que eu passei por isso, porque eu sou filho de pastor e tal, as mulheres não podiam, as evangélicas, por exemplo, né, não podiam usar batom, se pintar, cortar cabelo, usar roupa abaixo do joelho. Cara, isso é recente. Tá? Isso é recente. Uma que revolucionou muito esse lado foi a Rita Lee. Né? A partir do momento que fez um comercial lá, que tinha uma menina que descia na piscina, mergulhava, e tinha uma música. Aquela música revolucionou o comportamento brasileiro. As mulheres também têm essa capacidade aqui no Brasil. E tem algumas que até puxam um pouco do francês, né? Por exemplo, a Angélica, né? A Angélica fez uma música lá do Voo de Táxi, né? Que é lá da Vanessa Paradis, que foi casada como é que é o nome dele? O Johnny Depp, né? Que é do Piratas do Caribe. Então, essa menina, ela tem todo um lance que o francês consegue colocar. A Brigitte Bardot, né, a importância da Brigitte Bardot. Tem um lado feminino na coisa francesa, né, que aconteceu lá na monarquia, bom, mas volta. Tem na França também a Simone de Beauvoir, que ela foi auxiliar, ela era mulher do Sartre, né? Na verdade, quem corrigia as coisas para o Sartre era ela. Né? Tem aquela coisa, a existência precede a essência. Cara, isso é revolucionário para as mulheres. E a capacidade de pensar isso. Né? Eu vejo a beleza, né? Eu já tive agência, eu tinha trabalhos em uma rede de lojas que fazia desfiles direto, então eu tinha em Curitiba, né, em épocas que as Misses ganhavam prêmios, era carro zero, era muito valorizado. Hoje não é tão, né, mas é legal se valorizar isso. Né? Eu já morei com uma Miss, né? Eu fui casado. É muito difícil você conviver, porque muita gente dorme em cima e de administrar isso é complicado. Mas é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Então é isso aí. As mulheres não é só uma questão
de beleza, tem que ter uma capacidade. Tem a Valverde, né? O Valverde puxa um pouquinho para essa coisa francesa, né? Por exemplo, ela é muito bonita, mas ela é uma atriz. Ela sabe produzir coisas que, né, faz com que ela tenha um ganho feminino de produtividade. Eu acho que a mulher tem que ser produtiva nesse aspecto. E lembrar que elas deveriam ser uma coisa sagrada, né? Por essa questão da proximidade da natureza, de filhos. Né? Então, teria que ter uma noção. O brasileiro é muito. As brasileiras, por exemplo, não valorizam as próprias mulheres. Né? Isso que eu coloquei, né? De mulheres que se dão bem, daí elas né? Então acho que a gente tem que caminhar aí para um caminho mais digno de pensar as mulheres com uma importância que elas merecem. Beleza? Abraço para vocês.